Você já parou para pensar como que talvez nós somos reconhecidos pelas pessoas? Não sei se você já teve essa curiosidade de parar para pensar de que maneira as pessoas te reconhecem. Qual é a maneira que o mundo aí fora te reconhece, nos reconhece, reconhece cada um de nós? Será que nós somos conhecidos como pessoas de começos? Será que nós somos reconhecidos como pessoas de recomeços? Ou será que nós somos conhecidos como pessoas de finalização? Porque começar, todos começam algo na sua vida, um projeto, um plano, uma execução de algo. Começar é para todos. Então, o começar, todos estão inseridos nisso. Mas mais do que começar, nós precisamos terminar tudo aquilo que nós começamos. Talvez nesse momento você já possa estar pensando um pouco na sua vida e refletindo sobre quantas coisas você já deu início na sua vida. Quantas coisas você já começou e quantas delas não foram finalizadas? Quantas delas foram paralisadas no meio do caminho? Quantas delas que não chegaram ao fim? E eu me recordo um pouco da palavra de Deus, e eu me lembro quando Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, quando Paulo diz: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Olha, Paulo está dizendo ali, né, o que ele fez. Ele combateu, ele acabou e ele guardou. Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e ele guardou a fé. Ou seja, ele finalizou aquilo que ele começou. E eu não sei se você crê, mas existe algo novo da parte de Deus para as nossas vidas. Quem pega essa palavra aí? Existe algo novo da parte... Não, eu vou fazer... Abre suas mãos aí. Estende bem as suas mãos. Vamos fazer uma ginástica santa, isso. E diga assim: seja bem-vindo o novo de Deus para a minha vida. Há algo novo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. E eu já quero profetizar que você não vai mais parar no meio. Você não para mais, Você não vai mais abortar os planos de Deus para a sua vida. Você vai finalizar. Você vai ser conhecido como alguém de finalização, alguém que chega até o fim, alguém que termina. Aleluia. Eu profetizo um tempo de avanço sobre você, um tempo de prosseguir, um tempo de progresso. Quem recebe esse progresso aí? Um tempo de progresso na tua vida, um tempo de progredir, e mais do que progredir, prosseguir progredindo. É isso que Deus tem para nós: prosseguir, e prosseguir com propósito e no propósito. Nós vamos prosseguir em nome de Jesus, e vamos, porque esse era o segredo de Paulo. Esse é o segredo daquele que diz: eu combati o combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Porque eu tenho um segredo. E sabe qual é o segredo para combater o bom combate, acabar a carreira e ainda guardar a fé? É prosseguir. É prosseguir. Por isso a palavra dessa noite para você é: não desista, persista, prossiga. Eu vou repetir porque o amém foi: não desista, persista. Aleluia. Prega para o irmão que está do lado aí, diga para ele: não desista, persista. Deus te trouxe aqui nessa noite para você não desistir, e o Espírito Santo está te ativando para você persistir, para você continuar. Aleluia. Projetos hoje vão sair da gaveta, vão voltar para a pauta do dia.
coisas que não eram mais relevantes vão sair da mesa, e o que vai vir para a mesa é aquilo que verdadeiramente importa da parte de Deus, aquilo que não é temporário, aquilo que é atemporal, aquilo que é eterno. Você vai prosseguir em nome de Jesus, aleluia. Abra comigo aí a sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo de 3 e verso a partir do número 12. Filipenses 3 e verso 12. Aleluia. Filipenses 3, nós vamos ler ali a partir do verso 12. Eu sei que a nossa série de mensagens acerca de Filipos é na quarta, né? Filipos e as marcas de Cristo, mas queimou no meu coração hoje à tarde acerca dessa passagem, e eu falei, eu preciso compartilhar. Então, Filipenses capítulo 3, nós vamos ler ali a partir do verso de número 12. Aleluia. Diz assim: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, tenhamos esse mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. Porém, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e sintamos a mesma coisa. Irmãos, sede também meus seguidores, e marcai os que assim andam, segundo o exemplo que tende em nós. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a destruição, cujo Deus é o seu ventre, e cuja glória é a sua vergonha, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo vil para ser conforme o seu corpo glorioso, de acordo com o trabalho pela qual Ele é capaz de se submeter todas as coisas para si mesmo. Aleluia. Aqui nós vemos o segredo de Paulo para chegar no fim, finalizar o propósito, cumprir a sua missão, combater o bom combate, acabar a carreira e ainda ter um saldo de fé, ainda ter ali uma fé, guardar a fé. E eu acho maravilhoso porque Paulo começa esse momento aqui da carta aos Filipenses, e ele vai deixar bem claro ali, que ele ainda não havia alcançado, porque é isso que ele começa dizendo, não que eu já tenha alcançado, né? Ele diz ali, não que eu seja perfeito, é isso que ele começa dizendo, olha, não que eu tenha alcançado, não é que eu seja perfeito, ou seja, ele deixa claro que não havia alcançado, que ele ainda não havia se tornado, mas havia uma convicção dentro de Paulo, ainda que ele não tivesse feito tudo o que era para fazer, ainda que ele não tivesse se tornado o que poderia se tornar, havia uma convicção dentro de Paulo, que precisa haver dentro de nós nessa noite, e a convicção de Paulo era, ainda que eu não fiz, e ainda que eu não seja, uma coisa eu faço, há um desejo em mim, há uma convicção dentro de mim, do que? De prosseguir. Eu prossigo, mas eu prossigo para alcançar aquilo pela qual eu também fui alcançado. Ainda que Paulo não tinha, ainda que Paulo não era, ele não impediu, isso não impediu de continuar na convicção de alcançar tudo o que Deus tinha para ele.
Ele está dizendo, irmãos, não que eu já tenha alcançado, porque eu não alcancei. Não porque eu seja perfeito, porque eu não sou. Então ele está dizendo, eu não fiz e eu também não sou. Mas eu tenho uma convicção. Qual é a convicção? De prosseguir para alcançar o que eu preciso alcançar em Deus. Isso fala de um crescer, isso fala de um avançar. Paulo está ali reconhecendo a sua imperfeição. Quantos imperfeitos nós temos aqui nessa noite? Aleluia! Por isso nós viemos para cá. Não viemos porque somos perfeitos. Viemos porque descobrimos que somos imperfeitos e precisamos do único que é perfeito, Jesus. Então Paulo, ao reconhecer a sua imperfeição, ele não deixa que isso se torne a sua limitação. A imperfeição de Paulo não se torna limitação, porque ele fala, olha, eu não alcancei, eu ainda não sou, mas eu faço algo, eu prossigo, até alcançar, até me tornar, até ser. Então aqui ele não permitiu que a imperfeição se tornasse uma limitação para ele. E você levantou a sua mão como imperfeito, e é uma palavra de Deus para você. Não permita que a sua imperfeição seja uma limitação para você continuar avançando e crescendo nele, progredindo nele, caminhando na verdade que ele tem para você. O que Paulo está falando é de uma necessidade de crescimento. Eu ainda não alcancei, eu ainda não sou, mas eu prossigo. Então, existe um entendimento, porque ele está dizendo aqui, olha, existe algo para eu alcançar. Mas é tão lindo porque ele também diz, eu fui alcançado. Aqui a mesma palavra está no ativo e no passivo, porque eu preciso alcançar, mas eu também fui alcançado. Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus, pela salvação, pela fé, por meio da graça em Cristo Jesus? Glória a Deus porque fomos alcançados. Mas existe algo da parte de Deus para nós alcançarmos. Paulo está dizendo, eu fui alcançado, mas eu também quero alcançar aquilo que Deus tem para mim. Então ele está aqui falando de algo que não desencoraja, algo que não desmotiva, entenda isso. Fomos alcançados, glória a Deus. Vou repetir, fomos alcançados, aleluia. Mas existe algo para nós alcançarmos em Deus. E quando ele fala isso não é para desencorajar, isso não é para trazer um desânimo, muito pelo contrário, é para estabelecer um foco, é para estabelecer um alvo, é para indicar um propósito. Eu fui alcançado da parte de Deus pela graça, mas pela graça ainda existem coisas em Deus que eu preciso alcançar, e eu desejo, essa é a vontade, existe um foco, existe um alvo, a ponto de Paulo dizer, olha irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado, olha, eu compreendo que eu não alcancei. Quem aqui compreende que não alcançou tudo que ainda tem em Deus para alcançar? Parabéns por isso. E Paulo está dizendo, irmãos, eu julgo que eu não alcancei ainda, mas quando eu entendo que não alcancei, sabe o que eu faço? Eu faço uma só coisa, eu estabeleço uma prioridade, eu estabeleço algo de importante. Quando eu entendo que não alcancei, mas uma coisa só eu faço. Hoje é a noite em que Deus vai trazer descanso sobre a nossa vida, porque a gente está atribulado com muitas coisas, e Jesus está dizendo, uma coisa só é necessário. Qual o segredo de Paulo? Uma coisa eu faço. Qual o segredo de Davi? Uma coisa eu peço. Qual o segredo de Maria? Uma coisa só, ficar aos pés de Jesus. Está entendendo porque às vezes nós não provamos mais? Porque nós talvez somos o povo da lista das muitas coisas, e Jesus está dizendo, troca todas essas por uma só coisa. Lembra do jovem rico que vai até Jesus? O que Jesus fala? Vai, pega tudo que tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. E ele fala, só te falta uma coisa. O que afastou aquele jovem de Jesus não foram muitas, foi não fazer uma. Se conhece os mandamentos? Conheço, sei. Então uma coisa só, uma coisa. E aqui nós vemos Paulo falando acerca disso, uma coisa só eu faço. Quem quer aprender com o Paulo uma coisa?
Aleluia. Isso aqui é tão lindo, a palavra de Deus é tão rica, é tão maravilhosa, que até uma coisa se multiplica. Porque Paulo diz, julgando que eu não alcancei, uma coisa eu faço. E que coisa é essa? E ele começa dizendo, é que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Quer prosseguir, quer persistir, ao invés de desistir. Aqui está o primeiro segredo de Paulo. A primeira parte da uma coisa, esquecer o que ficou para trás. Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, o que é que fica para trás? Só fica para trás aquilo pela qual a gente já passou. Aquilo pela qual a gente passa, vai ficando para trás. Você vai avançando, você vai andando, um dia depois do outro, um mês depois do outro, um ano depois do outro, e aquilo que você passou vai ficando para trás. Então o que fica para trás é aquilo que passou, amém? Está pegando essa palavra? Então se o que ficou para trás é o que passou, o que ficou para trás é o passado. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo hoje aqui, olha, sabe, se você, ao invés de desistir, quer persistir, é tempo de deixar o passado para trás, é tempo de deixar as coisas, não é nem deixar, ele fala é esquecer, porque tem coisas que a gente deixa e não esquece, mas Deus não está falando deixa, ele diz esquece. Paulo está falando, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. É isso que primeiramente nós estamos aprendendo com essa uma coisa. Lembra que eu disse que Deus tem algo novo? Deus tem algo novo para as nossas vidas. Mas Paulo está dizendo, olha, para que venha o crescimento, para que venha a maturidade, para que venha a perfeição. Lembra da perfeição? O que é perfeição bíblica? É o caminho em crescimento até a maturidade completa. Não é o que somos, é o que um dia vamos nos tornar diante daquele que é perfeito. E Paulo está dizendo, olha, nesse caminho é necessário deixar o passado para trás. Hoje, talvez, o que mais dificulta a nossa vida para receber o novo de Deus, talvez o que cria mais dificuldade de receber aquilo de novo que Deus tem para nós, é porque nós ainda estamos muito envolvidos demais com aquilo que já passou. Às vezes nós não conseguimos nos agarrar ao novo que Deus tem, porque nós ainda estamos agarrados demais com aquilo que já se foi, com aquilo que já passou. Isaías 43, verso 18 a 19, o Senhor diz assim, não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. Quem está pegando essa palavra aí? Aleluia! Por que ele diz? Nem considerei as coisas dos tempos antigos. Olha o que Deus está falando, faz um delete. Aperta a tecla delete nessa noite e não considera mais as coisas que passaram, não se apega mais àquilo que ficou nos tempos antigos. E aí você vai dizer, Senhor, mas por quê? E ele diz, eis que farei uma coisa nova. Por que é que às vezes a gente não consegue contemplar o novo de Deus? Porque nós estamos apegados demais com o nosso passado, com aquilo que passou, com aquilo que já se foi, com aquilo que Deus nos chama para viver o hoje, Deus nos chama para viver o agora, Deus nos chama para viver o novo nessa noite, aleluia. Não considerei as coisas passadas, nem vos lembrei dos tempos antigos, eis que farei uma coisa nova. E ele diz, agora ela surgirá. E você não sabe, Deus falando, Deus está dizendo, o novo é comigo, mas abrir mão do velho é com vocês. O novo que está por vir é da parte do Senhor, mas está pronto para receber, é com a gente. Às vezes nós não temos disponibilidade de receber,
porque estamos tão encarregados, tão sobrecarregados com o passado das nossas vidas. E ele diz: eis que farei um caminho no ermo. Eis que eu vou fazer um caminho no deserto, num lugar onde não poderia haver. Eu vou fazer um caminho no ermo, vou fazer rios no deserto. Deus está falando, eu vou fazer uma coisa grandiosa, algo poderoso. E às vezes nós, com o nosso passado, limitamos o presente que Deus tem para nós. Um presente de milagres, de maravilhas, de coisas poderosas. Eu não sei se você entende assim, mas rio no deserto não é natural. Mas ele está dizendo: olha, esquece das coisas que passaram. Vamos voltar para o Paulo. Paulo está dizendo: uma coisa eu faço, me referindo a Isaías, lembrando de Isaías, as coisas que ficaram para trás eu esqueço. Eu vou deixando para trás aquilo que ficou no passado. E aí ele continua dizendo: olha, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas. Primeiro Paulo começa dizendo: esquece o passado, esquece o que passou, esquece o que ficou para trás. E agora, o que é que eu faço? Agora começa a avançar. Sabe o que eu acho lindo? Que não é avançar para esquecer, mas é avançar porque esqueceu. Não é avançar para tentar esquecer o que passou, mas é avançar porque esqueceu o passado. Sabe, se nós não resolvemos esquecer o que ficou para trás, não tem como avançar. O avanço é temporário, o avanço é enganoso, não vai muito longe. Quando trazer a memória de novo, a gente trava. Por que é que talvez a gente começa tanta coisa e não termina? Porque a gente está querendo avançar sem abrir mão do que ficou para trás. E a gente vai até um certo ponto, quando a corda estica, e quando ela estica, ela nos traz de volta para o passado. E a gente para, a gente deixa o projeto no meio, a gente deixa a profissão no meio, a gente deixa o plano que a gente tinha no meio, porque ainda estamos presos no passado. Mas Paulo está dizendo: olha, esquece das coisas que ficaram para trás, avança, deixa o que passou, passado ficou para trás. Agora Paulo fala sobre avançar, e eu creio que Deus tem avanço para a vida do seu povo. Eu não tenho dúvida que o desejo do Senhor é que avancemos. Nós temos um Deus que Deus não está paralisado, Deus se move, Deus está em movimento. Mesmo quando a terra não se move, Deus está se movendo, aleluia. Gênesis capítulo 1 diz que a terra estava sem forma e vazia, a terra era um caos. Olha como a terra estava, mas o mesmo versículo diz: mas o Espírito de Deus pairava, se movimentava, se movia sobre a face do abismo. O Deus que nós servimos é um Deus que se move, é um Deus que está em movimento. Ele está se movendo nesse exato momento. Deus se move. Então eu creio que Deus tem para o seu povo movimento, Deus tem para o seu povo avanço. Troque a desistência pela persistência. Nessa noite se posicione. Então Paulo está falando aqui sobre o avançar, um avançar que não é para esquecer, mas é um avançar porque esqueceu o que passou, abriu mão do passado. Por que é que muitas vezes nós não avançamos no presente e para um futuro que Deus tem? Porque nós mesmos não abrimos mão do nosso passado, estamos lá enraizados, segurando, e a gente fala assim: eu não entendo porque minha vida não vai para frente. Eu não entendo porque meu ministério não vai para frente. Eu não entendo porque minha família não vai para frente. Eu não entendo porque as minhas finanças não vão para frente. Porque talvez nós estamos atrelados, apegados, enraizados com aquilo que ficou para trás. Mas hoje o Senhor está dizendo: deixa o passado no passado. Eu tenho um presente para você. Presente de dia, né? O dia é o presente que Deus tem para a nossa vida. Então não é sobre avançar para esquecer, é avançar porque esqueceu.
esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Só que Paulo não fala apenas em avançar, Paulo fala em uma direção de avançar, porque não basta avançar, é necessário avançar na direção certa. Não basta se movimentar, é necessário se movimentar na direção correta, aleluia. E ele vai dizer, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Paulo está dizendo, olha, o passado eu deixo no passado, e agora eu começo a olhar para aquilo que está adiante de mim, eu começo a contemplar aquilo que está na minha frente. Existe um rumo, existe um norte, existe um caminho, onde as coisas passadas já não interferem mais. Eu vou repetir porque você precisa receber essa palavra. Existe um caminho, existe um rumo, e existe um norte, aonde as coisas passadas já não interferem mais. Que caminho é esse? Que rumo é esse? Que norte é esse? Aonde o nosso passado já não interfere mais no nosso presente e já não afeta mais o nosso futuro. Ele se chama Jesus. Em Jesus, o passado já não tem mais poder sobre nós. O passado é passado. Se nem Deus se lembra do nosso passado, por que a gente insiste em lembrar? Se nem Deus se lembra do que passou, por que a gente insiste em ficar lembrando, né? Então existe um caminho, esse caminho se chama Jesus. João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse caminho o passado já não interfere mais, passado é passado, passado ficou para trás, passado a gente esquece. Quantas vezes a gente não se paralisa porque a gente fica se culpando pelo passado? Quantas vezes nós não paralisamos porque culpamos os outros pelo passado? Mas pensa, o Deus Todo-Poderoso decidiu nos perdoar e dizer, do teu passado eu já não me lembro mais. O teu passado já não... Sabe, queridos, vamos nos preocupar com o nosso presente, vamos nos ocupar com o nosso presente, vamos nos ocupar com o nosso futuro, deixando as coisas que ficaram para trás. Sabe o que Jesus, talvez a única coisa lá de trás que você nunca deveria esquecer, é do sacrifício de Jesus. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para a cruz. Se for para olhar para trás, que seja para olhar para o sacrifício de Jesus. Olha, se tem algo do passado que eu não posso me esquecer, e nós vamos participar da ceia, e ele diz, façam isso em memória de mim. Quando você pegar esse pedaço de pão e essa porção do suco, você vai se lembrar de algo do passado que nunca vai poder ser esquecido. Mas esse algo do passado ativa o meu presente e impulsiona o meu futuro. Existem coisas do passado que a gente lembra que nos paralisam, que nos desanimam, que nos desmotivam, que tira, que rouba a nossa esperança, que rouba a nossa fé. Irmão, cada vez que a gente vai para essa mesa, não sei você, mas a minha fé só aumenta, em saber que há um Cristo que morreu por nós, que se entregou por nós, que derramou o seu sangue por nós, que ao terceiro dia ressuscitou, que depois de 40 dias subiu ao céu, está à destra do Pai, e um dia voltará para nos buscar. Essa história do passado me motiva. Essa história do passado ativa a minha fé, mas hoje escolha deixar para trás, esquecer aquilo que rouba a tua fé, aquilo que rouba a tua esperança, aquilo que rouba a tua disposição de prosseguir no presente e avançar para o futuro que Deus tem. O que Jesus fez foi lá atrás,
Então isso nós não devemos esquecer do sacrifício. Mas é tão lindo que quando ele chama os seus discípulos, ele não chama para voltar para trás, ele não chama para olhar para trás, ele não chama para regredir. Mateus capítulo 16 e verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga-me. Como a gente faz para seguir outro? Indo atrás. E para ir atrás de alguém eu preciso olhar para frente. Então Jesus, quando te convida para seguir, ele não fala olha para trás, ele fala olha para frente, olha adiante, me siga, olha para aquilo que está adiante. O sacrifício que Jesus realizou foi no passado, glória a Deus, aleluia. Mas a partir desse, agora o que eu faço? Eu sigo, eu olho para frente e eu começo a seguir. Agora ele está adiante, e para segui-lo eu preciso olhar para frente. Para seguir eu preciso olhar para as coisas que estão adiante, coisas que estão adiante que não me paralisam, coisas que estão adiante que não me fazem regredir, coisas que estão adiante e me fazem prosseguir, que me fazem avançar, que me fazem ir além. Então é para frente que eu olho, é para frente que eu e você precisamos seguir. Deixe o passado no passado, deixe para trás as coisas que passou e que de maneira alguma impulsiona o teu presente, aquilo que compromete o teu futuro, esquece, deixa no passado. O que é mais importante? Um passado que a gente não pode mudar, ou um futuro que a gente tem tudo para desfrutar? O que é mais importante hoje para nós? Algo do passado que eu já não tenho mais como reverter, é passado. Mas o meu presente, o meu futuro, o meu passado não toca. O meu passado não interfere, o meu passado não vai intervir naquilo que o Senhor já preparou para mim e para você, em nome de Jesus. Quem está pegando essa palavra aí? Glória a Deus, aleluia. Sabe, não pare, não desista, não aborte os planos de Deus em sua vida, pelo contrário, avance, prossiga, permaneça, prossiga para aquilo que está adiante de você. Ontem aqui na reunião dos jovens, eles estavam falando acerca do caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. E aí a gente conversando, foi dito aqui duas palavras, e eu queria que você pensasse um pouquinho. O que é mais importante para você? Conforto ou segurança? Qual dessas duas palavras tem mais importância e valor para você? Conforto e segurança. Não se precipite em responder, porque a gente é rápido para dizer segurança, mas a gente não abre mão do conforto. Então pensa, o que é mais importante? Conforto ou segurança? Pastor, o que isso tem a ver? Tem a ver que quando eu olho para a porta larga, o caminho largo, eu enxergo o conforto. Mas quando eu olho para a porta estreita e caminho estreito, eu enxergo segurança. Conforto nem sempre vai gerar segurança, mas não existe lugar mais confortável para estar que num lugar seguro. A porta larga é fácil de eu entrar, só que da mesma forma que eu entro com facilidade, também entra com facilidade a imoralidade, a pornografia, a mentira, o adultério. Da mesma porta que eu acesso de maneira rápida e fácil, aquilo que é ruim também acessa. Agora, pela porta estreita, não se passa de qualquer jeito e não se passa com qualquer coisa. Não é confortável, mas é seguro. E é nesse momento que a gente entra meio que em parafuso e diz: mas pastor, e cadê a graça? Cadê a graça de Deus, se tudo é pela graça? Se a porta estreita não tem conforto, né, mas tem segurança, mas cadê a graça? Sabe qual é? Aonde está a graça? A graça está em uma porta que nós nunca teríamos condição de abrir, estar aberta para nós. A graça está em um caminho onde nós nunca poderíamos trilhar e preparar, está disponível para nós. Mas ainda foi dito que no caminho estreito
você olha mais para frente do que para trás. Num caminho estreito você não fica perdendo. Sabe por quê? Porque tem gente vindo atrás de você. No caminho estreito, ó, tá andando e tem gente atrás, ó. Você já foi em lugar assim, em fila, que está cheio, e você fala, eu vou sair. Aí você não sai porque você não quer, você não sai porque não pode, porque tem gente atrás. Então não pare, existe gente atrás de você, existe pessoas atrás de você no caminho estreito, existe gente andando no mesmo passo, que se você parar, vai comprometer a caminhada de quem está atrás de você. Prossiga olhando para frente, prossiga olhando. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Aquele que me trouxe para esse caminho, Ele é fiel. Ele é fiel. Prossiga. E aqui Paulo está falando acerca disso, de ter um alvo, de ter um destino. E ele vai até fazer uma comparação aqui, porque ele diz, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo tem um alvo, Paulo tem um destino, Paulo tem uma linha de chegada para cruzar, e aqui Paulo faz uma analogia com um atleta. Paulo agora está trazendo essa analogia, porque um atleta, o foco dele, há quem diga, não, o importante é competir. Não, aí o atleta, ele treina, de dia, de manhã à noite, ele suplementa, ele gasta com suplementação, com vitamina, só para dizer, não, o importante é competir. Não, todo atleta, no momento que está na linha de largada, sabe qual é o foco dele? O foco é o pódio, o foco é o primeiro lugar. Ele não está focando ali, não, vamos correr, vamos só. Não, ele é um atleta, e como atleta ele tem um alvo, e o alvo é chegar no pódio, o alvo é alcançar o primeiro lugar, o alvo é receber a medalha, o alvo, e Paulo está dizendo aqui, olha, prossigo para o alvo, por quê? Pelo prêmio. Paulo está dizendo, olha, tem um prêmio, um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O nosso pódio é a eternidade com Cristo. É a coroa da vida, que é para todos, para aqueles que terminarem, para aqueles que completarem, para aqueles que finalizarem, para aqueles que chegarem até o fim. Verso 15, por isso todos quantos já somos perfeitos. Aí parece uma divergência no texto de Paulo, porque ele começa dizendo, uma coisa faço, irmãos, não que eu vos tenha alcançado, e nem que eu seja perfeito. E agora no verso 15 ele diz assim, por isso, todos quantos já somos perfeitos. Parece que tem algo aqui equivocado, né? Mas Paulo estava falando para aqueles que se julgam perfeitos. Paulo não falava acerca de si mesmo. Paulo falava acerca daqueles que estavam ali, falsos mestres, que detinham esse entendimento de serem perfeitos, mas ainda bem que era só no tempo de Paulo, agora não tem ninguém que se ache perfeito, todos nós entendemos que somos perfeitos, imperfeitos, mas Paulo está falando, olha para nós, acho que ele estava dizendo, olha para nós que achamos que somos perfeitos, eu tenho um conselho para vocês, tenhamos esse mesmo sentimento, e se sentis alguma coisa de outra maneira, Deus deve revelar ainda esta a vós. E aí eu queria ir lá para o verso 18. Verso 18 ele diz assim, porque há muitos dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós. E aqui nós encontramos o apóstolo Paulo, onde nós o vemos de poucas vezes dessa maneira. E a minha Bíblia diz, chorando. Paulo, enquanto fala isso, chora. Paulo, enquanto fala isso, está pranteando, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo a vós, chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Olha só, ele fala lá atrás, olha, gente, nós que somos os perfeitos, vamos ter um sentimento só, vamos pensar de maneira igual, vamos ter uma unidade. E aqui ele está dizendo, olha gente, eu já falei para vocês e várias vezes, e o que eu repito com choro, com pranto, com sentimento, que existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. Ele fala ali desses inimigos, pessoas que estavam cheios de orgulho pelas suas habilidades espirituais,
E por ter tanta habilidade espiritual, já não dependia mais de Cristo. A sua dependência já não estava mais em Cristo, estava assim naquilo que eles faziam, naquilo que eles praticavam. E Paulo, quando o cita com um sentimento de tristeza. Já pensou, o apóstolo da alegria, aquele que diz, aquele que está preso, meu Deus, aquele que preso diz assim, alegrai-vos, mas quando está falando com a igreja chora de tristeza. Preso, ele está dizendo, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu penso que Paulo está pregando para os guardas da guarda pretoriana, e quando prega, talvez eles estão ouvindo, caramba, eu preciso ouvir, quem é esse Cristo? Esse Cristo pode mudar a minha vida. Mas Paulo, quando está falando com a igreja, está chorando, porque está dizendo aqui, tem muitos inimigos da cruz de Cristo. Olha só como isso é forte, gente, como isso, a gente precisa ter um entendimento acerca disso. Pessoas que tinham habilidades e por causa das suas habilidades não dependiam de Cristo. Nossas práticas espirituais não podem fazer aquilo que só Cristo pode. Nenhuma das nossas práticas espirituais pode substituir aquilo que só o Senhor, aquilo que só o Cordeiro Santo, aquilo que só o Filho do Deus vivo pode fazer em nós. Pastor, o que você está querendo dizer? Não confie mais nas suas práticas espirituais do que no poder de Jesus, no nome de Jesus, na presença de Jesus. Porque às vezes nós dependemos de confiar, crer e podemos nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Meu Deus, mas aqui está um povo que está avançando, crescendo, dependendo, prosseguindo, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Vamos prosseguir para o alvo. E aí ele vai dizer mais, né? Ele diz ali, eu prossigo as coisas que estão adiante de mim, que estão à frente. E querido, aquilo que está à frente eu preciso olhar. Hoje é uma noite em que Deus está abrindo os teus olhos espirituais. Talvez você chegou aqui nesse lugar como discípulo de profeta, mas Deus vai te dar visão de reino. Pega aí, talvez você entrou aqui só como discípulo de profeta, mas Deus vai te dar visão de reino. Aleluia! E na visão de reino tem batalha. O discípulo sai para olhar, e quando ele sai, ele pensa, por que eu saí, né? Vou voltar. E ele volta para o profeta e diz, olha profeta, a coisa está feia, estamos cercados, o exército inimigo nos cercou. O profeta vai fazer uma oração, e a minha oração nessa noite, Senhor, abre os olhos da igreja, abre os olhos dos meus irmãos, para que eles vejam que maior são o número daqueles que estão conosco, do que aqueles que estão contra nós. Maior é o exército que está com o povo de Deus, do que aquele que está contra. Hebreus 12:2, a palavra de Deus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Quer persistir? Quer desistir de desistir? Quer permanecer, quer perseverar, olhe para Jesus, fite os olhos em Jesus, fixe os olhos em Jesus, olhe para Ele, não troque por nada esse olhar. Quer avançar, queridos? Quantos querem avançar aí? Quantos querem progredir? Existe um avanço da parte de Deus para nós. Então, recapitulando, deixa o passado no passado. Talvez hoje você chegou aqui nessa igreja, nessa comunidade, nesse prédio, com uma bagagem, que nem a gente vai para o aeroporto, nem que seja de rodinha, mas até de rodinha dá trabalho para levar. Alguém carregando bagagem caminha mais lento do que alguém que está livre. Alguém carregando bagagem se cansa mais rápido do que alguém que está livre. Às vezes não é que o caminho está difícil, é que a bagagem que está pesada.
Não é que a gente que está fraco, é que a bagagem é que está pesada. Hoje o Senhor está dizendo para nós: deixa essa bagagem chamada coisas que passaram para trás. Hoje você vai deixar a tua bagagem nesse lugar em nome de Jesus. Toda bagagem que te tirava o ânimo, a força, a disposição de olhar para Jesus. Porque quem carrega a bagagem se preocupa com a bagagem. Quem carrega a bagagem fica com os olhos fitos não em Jesus, mas na bagagem. A atenção de quem carrega a bagagem é a bagagem. Mas Jesus está dizendo: lançai sobre mim toda a tua bagagem, toda a sua ansiedade. Vinde a mim e eu te aliviarei, ele diz. Vou te dar descanso. Abre, pastor, mas na minha bagagem já tem até etiquetinha com o meu nome. Tem uns que tem o passado já, não, abre mão, rasga a etiqueta e diz: isso não me pertence mais. Existe algo novo da parte de Deus, e eu quero viver o novo do Senhor. Eu não sei se você já percebeu isso, mas às vezes nós mudamos de ambientes, e em ambientes diferentes as mesmas coisas acontecem, porque a gente muda de ambiente, mas carrega a mesma bagagem. E não adianta mudar de ambiente, de país, de cidade, e continuar a levar a mesma bagagem. Aleluia! Dá para ser feliz aonde você está. Dá para ser feliz aonde você está. O peso não está no lugar, o peso está na bagagem. Na bagagem desnecessária. Alguém aqui já foi fazer viagem? Existe uma discrepância, né, entre bagagem de homem e de mulher. Não existe uma pequena, coisa pouca, 3 malas de diferença. É bem pouco, né? Quando eu fui para a Estância, eu cheguei no aeroporto, cheguei com uma malinha aqui, de rodinha, e uma mochila. E aí o rapaz falou para mim do transfer, falou: olha, fica aguardando aí que já está chegando uma irmã que ela vai vir com a gente também. Eu: tá bom, eu vou ver se eu acho ela aqui. Ele me deu a localização para eu ficar, de repente vinha uma irmã lá com 2 malas, irmão, maior que essas caixas, assim, 2 malas. E ela vinha. E aí ela procurou, falei: está procurando fulano? Ela falou: estou. Eu falei: ele já chega, eu também estou procurando. E ela falou: você vai para lá também? Eu falei: vou. Ela olhou para mim: mas só com isso de bagagem? E eu não sei se já teve a experiência de ir para algum lugar, a viagem, e você encher de coisas que você achou que ia precisar. E aí você encheu. É muito bom quando Deus dá a revelação, que Deus e os irmãos só vão fazendo assim, né? É verdade, pastor, é isso mesmo. E aí você vai, e você põe um monte de coisa, e você fica lá os dias que era para ficar, e tem coisa que você nem tira da mala. Não é assim? Não entrega, irmão, não entrega, não é assim? E aí tem coisa que você nem chega a tirar da mala. Mas sabe qual é o problema disso? Quando a gente leva além do que a gente deveria levar, a gente carrega um peso maior do que a gente deveria levar. Segundo, quando eu levo coisas a mais que eu não vou precisar, eu estou levando o que eu não preciso, mas eu também impeço, ou não tenho espaço para trazer algo novo de lá para cá. Quando eu levo algo que eu não vou precisar, que ocupou o lugar na mala, eu também fico impedido de trazer algo novo. Eu não creio que você saiu da sua casa pela mesmice. Eu creio que você saiu por causa de algo novo da parte de Deus. E a palavra de Deus se renova. A misericórdia, a graça de Deus se renova. Pastor, mas por que eu volto para casa com tudo igual? Porque muitas vezes você não tem espaço na mala da vida para o novo que Deus tem para você. Porque muitas vezes a gente vem e aquilo que está velho está aqui, ó. E aí Deus fala: eu tenho algo novo para o teu coração, eu tenho algo novo para o teu espírito, eu tenho algo novo para o teu ministério. Irmão, essa é a hora que você já devia estar abrindo a mala e tirando tudo para fora. Senhor, eu não quero mais nada disso, eu não quero mais nada disso, eu quero do novo que o Senhor tem. Não, irmão, quem aqui nunca chegou na igreja triste e saiu alegre? Alguém já aconteceu isso com você aqui? Quem aqui já chegou aqui desanimado e saiu daqui disposto a enfrentar até o Golias, se preciso fosse?
Glória a Deus, porque havia espaço na mala do seu coração para unção, para graça, para o poder, para restauração, para transformação que só Deus pode fazer. Então passa no raio-x a mala hoje aí. O raio-x chama Espírito Santo. Você vai passar no aeroporto, tiver coisa errada, ele vai dizer não passa. Ou você tira da mala ou você não embarca. Meu Deus! Uau! Atenção, senhores passageiros com destino ao céu. Aqui fala o piloto Espírito Santo. Não embarca, irmão. Com peso desnecessário, com coisa errada dentro da mala, não passa no raio-x. Não perca o voo, irmão. Não perca a conexão. Não perca. Tira o que tiver que tirar, mas não perca. Então, deixa o passado no passado, deixa as coisas que passaram para trás. Sabe, as coisas que passaram, elas ocupam 2 lugares na nossa vida. E pense comigo, tem horas que se a gente não conseguir ser espiritual, a gente precisa ser inteligente. As coisas do passado, elas ocupam 2 lugares na nossa vida. As coisas do passado estão aqui fisicamente? Estão. Você está vendo aqui aquilo que aconteceu no passado, ou algo que você perdeu, está aqui na frente? Não. Então aonde as coisas do passado ocupam a nossa vida? Aqui e aqui. Mente e coração. As coisas do passado não estão aqui fisicamente, mas as coisas do passado ainda estão aqui e aqui. E não é à toa que a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:2, não vos amoldei a esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei, porque eu ainda não vivi a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É simples, porque talvez você ainda não permitiu ser transformado, ter a sua mente transformada. E ele não diz transformada, ele diz renovada. Renovação, transformação. Então mente e coração. Mas a palavra de Deus também diz em Provérbios 4:23, de tudo quanto você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fontes para a vida. Então olha o que a Bíblia diz, transforma a mente, renova a mente. Só que às vezes a gente não renova, a gente deixa ali, parece que a gente é saudosista, parece que a mente é vintage, a gente gosta de lembrar do passado. Mas Deus está dizendo renova, restaura. O coração, observa que Salomão não diz guarda no coração. Salomão diz guarda o coração. Ele não está dizendo para guardar no coração, ele está dizendo guarda o teu coração. Quer avançar? Tenha uma mente transformada pelo poder da palavra. Tenha uma mente transformada pelo poder de Jesus. Quer avançar? Guarda o teu coração. Pastor, eu não posso guardar no coração? Pode. Se for para guardar no coração, guarde a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. O salmista diz, Salmo 119:11, Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração. Por que é que às vezes não tem lugar para a gente esconder a palavra no coração? Porque ela está ocupada com o passado. Às vezes na segunda-feira a gente não lembra do que foi pregado, mas a gente lembra do que nos fez sofrer há 20 anos atrás. Ele está dizendo, guardei a tua, o salmista está dizendo, guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para quê? Para eu não pecar contra ti. Eu não sei se você sabe disso, mas falta de fé é pecado. Então eu guardo a tua palavra no meu coração, para que quando as coisas do passado quiserem ficar guardadas aqui para roubar a minha fé, não vão achar espaço. Não vai haver ambiente disponível para elas se acumularem.
Então renove, transforme a sua mente. Está entendendo por que é que a gente vem para a igreja triste e sai feliz? Porque a gente ouve a palavra, e a palavra renova a nossa mente, a palavra transforma a nossa mente, e a gente pode sim experimentar, viver e desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Avance, progrida. Sabe, não é avançar para esquecer, mas é avançar porque esqueceu. Não é um avanço para esquecer daquilo que foi ruim, não. É avançar porque está curado, esqueceu, o passado ficou para trás. Porque você viu, eu falei que o Paulo é maravilhoso, a graça de Deus é maravilhosa. Quantas coisas Paulo falou que fazia? Uma coisa eu faço. Que uma coisa é essa? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para que estão adiante. Olha que lindo, isso é uma coisa completa, né? Porque é esquecer o passado, prosseguir para frente, ir para o alvo, né? Receber o prêmio da soberana vocação. Então é maravilhoso. E aí eu me lembrei hoje, enquanto eu escrevi agora à tarde, de Gênesis 41 e 51, quando nasce filho de José, primeiro filho Manassés, 41 e 51, e ele dá o nome de Manassés. E qual é o significado? Deus me fez esquecer da minha labuta, do meu labor, do meu sofrimento. Depois vai vir Efraim, que é Deus me fez prosperar na terra da minha luta, né, da minha dificuldade. Mas primeiro vem o quê? O esquecer o passado. A gente está querendo receber a bênção da frente sem resolver o passado, né? Então Deus é aquele que nos capacita a isso. Para aquilo que está adiante, nós precisamos prosseguir, nós precisamos avançar. Mas deixa eu colocar um ponto importante aqui. Existe uma diferença entre avançar e se mover. Paulo está dizendo, eu prossigo olhando para as coisas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Alguém pode se mover sem avançar, mas ninguém consegue avançar sem se mover. Então avanço, movimento não é sinal de avanço. Alguém pode estar se movimentando muito, mas se movimentando para o lado errado, para a direção errada, no princípio errado, no fundamento errado. Por isso Paulo está dizendo, eu tenho um alvo. Então deixa o passado no passado, avança para o que está adiante, mas tem um alvo. E que o nosso alvo seja Cristo, que o nosso alvo seja eternidade com Ele, né? Então todo aquele que avança se move, mas nem todo aquele que se move avança. Sabe o que nós precisamos decidir hoje? Hoje nós precisamos decidir que aquilo que tentou consumir a nossa fé no passado não nos paralise. Hoje nós precisamos decidir melhor, que aquilo que tentou consumir a nossa fé no passado não nos paralise, mas nós precisamos permitir que aquele que consumou a nossa fé nos faça avançar. Entendeu? Existem duas palavras, consumir e consumar. O passado e o que aconteceu no passado com você quer consumir a tua fé. Consumir é acabar com ela, é dragar, é drená-la, é extingui-la. Mas Jesus é o consumador da nossa fé. É aquele que torna a nossa fé real. É aquele que fortalece a nossa fé a cada dia. Então, deixe o passado, decida liberar, esquecer, deixar para trás aquilo que tenta consumir a tua fé, e se apegue àquele que consumou a tua fé, e avance, e progrida, e permaneça, amadureça, prevaleça. Eu não sei se você já pensou nisso, mas entre o ontem e o amanhã, existe o hoje. Entre o passado e o futuro, existe o presente. Olha só, a gente precisa entender, então, o hoje, o presente, estão entre o meu passado, o presente está entre o meu passado e o meu
futuro. O hoje está entre o ontem e o amanhã. Agora a questão é, o que do meu passado e o que do meu futuro podem ter um valor significativo no meu presente? Pensa nisso. O que do meu passado e o que do meu futuro deveriam ter um lugar significante no meu presente? Porque muitas vezes nós estamos dando lugar no nosso presente para aquilo do passado que rouba a nossa fé, que rouba a nossa esperança e que compromete o futuro que Deus tem para nós. Sabe, pensa acerca disso. O que há no teu passado e no teu futuro que pode ser importante e abençoar o teu presente? O que há no teu ontem e o que vai existir no teu amanhã que podem tornar o teu hoje melhor? Eu só encontro uma coisa: Jesus, Jesus, Jesus. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus 13:8, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Dê lugar para Ele, dê lugar para Ele, deixe Ele resolver o teu passado. 2 Coríntios 5,17, e aí nós vamos para o fim para orar. Se eu não me engano, 2 Coríntios 5,17. Quem tá pegando essa palavra aí? Quem está em Jesus aí? Quem está em Jesus diz glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios 5,17. Portanto, aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus não age em parcialidade. Eis que tudo se fez novo. Mas é aquilo que eu tinha. Se eu não resolvi sozinho, no mínimo eu deveria ter deixado nos pés da cruz. Jesus, aos teus pés, eu deixo aqui aos seus pés. E aí nós lembramos que no passado Ele nos redimiu. Fica de pé, por favor. Que no presente que no passado Ele nos redimiu, perdoou, amou, salvou. Que no presente Ele nos sustenta, nos capacita. E que no futuro Ele virá nos buscar. Está entendendo o que deveria ocupar a agenda da nossa vida? O livro, o histórico da nossa vida? O que Jesus fez, o que Jesus faz e o que Jesus fará por nós. É ceia, irmãos. É noite de ceia. E aí quando nós vemos os escritos de Paulo, a igreja de Corinto falando da ceia, ele vai dizer, olha, participem dessa mesa como lembrança. Fazer isso em memória de mim, Jesus disse. Memória é aquilo que a gente precisa lembrar. Fazer isso em memória de mim. Então ele está dizendo, se tem algo do passado que não deveria sair do teu coração, é o que eu fiz por você. Mas quando a gente vem para essa mesa, a gente não apenas lembra do passado, a gente olha para o presente. E nessa mesa a gente lembra que todos os dias Deus tem cuidado de nós. De quem Deus está cuidando aí? Sabe, a minha oração é para que haja salvação no Rio Grande do Sul. Que nesse momento de conversão haja, de tragédia, haja conversão, haja arrependimento. Hoje nós estamos aqui ouvindo uma palavra e podendo dar uma resposta a uma palavra. Que não seja a água no pescoço que nos faça nos arrepender. Que não seja... Hoje lá não tem rico e pobre. O rico perdeu, o pobre também. O empresário perdeu e o desempregado também. A segurança já não está mais em prédios, em posses. A segurança está onde sempre deveria estar, em Jesus. Tudo isso vai passar. Céus e terra vão passar. Mas o Senhor diz, a minha palavra não passará. Sabe que nessa noite nós possamos, não estou falando que é castigo, irmãos, estou falando isso, mas alguns só se convertem quando a água bate no pescoço. Só para olhar para... Hoje eu estava com um homem que literalmente é de Deus. Eu ia falar para ele e esqueci, né? Estava com um homem que tem 2,10 metros de altura. E quase que eu falei para ele, rapaz, isso é de Deus mesmo, porque só para olhar para você eu tenho que olhar para o céu.
olhando para você, você já faz a gente olhar para o céu. Pastor, mas e eu que não tenho altura? Que você tenha o brilho de Cristo na sua face, que você tenha a luz do Cordeiro na sua vida, que não seja pela altura, pela estatura, mas que seja porque você é sal do mundo, porque você é luz. Decida hoje a olhar para aquilo que nós vamos cantar de volta essa música. Aleluia, glória a Deus, parabéns para vocês, vocês estão sensacional. Ontem nós tivemos a nossa aula de violão, primeira aula, 12 alunos, coisa linda. O professor saiu daqui admirado, meu Deus, que povo é esse? E ele falou, pastor, já vai ter gente tocando aí, eu creio. E quando já tiver do violão, nós vamos fazer aula de bateria. Nós vamos fazer aula de, não vamos substituir o Sema, vai ter mais gente. Ela já quer vir tocar violino, irmão, essa menina. Mas você vai prosseguir. Quantos vão prosseguir nessa noite? Quantos hoje estão desistindo de desistir? Eu desisto de desistir, eu não vou desistir mais, não. Eu vou prosseguir, eu prossigo para o alvo. Sacode quem está do teu lado e diz, prossiga, prossiga, você não vai desistir. Fala, porque eu não vou deixar. Aleluia, diga, eu não vou deixar. Aleluia, eu não vou deixar. Aleluia. Você foi alcançado. Você foi alcançado.